Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que, olha, tem gerado bastante discussão. Os bebês reborn. Aquelas bonecas super realistas, né? Exato. Que ficaram bem famosas recentemente, até com celebridades. A Graciane Barbosa mesmo falou que o benício dela trouxe felicidade. Sim, eu vi isso. Só que essa relação, sabe, de tratar a boneca quase como um bebê de verdade, isso levanta um monte de questões, um debate bem acalorado. Com certeza. Então, a ideia hoje é explorar um pouco isso. O que será que está por trás desse apego todo? A gente pegou umas entrevistas com psicólogas, deu uma olhada em discussões online. Pra tentar entender, né? Isso, qual a linha que separa um apoio emocional, algo que ajuda, de uma coisa que talvez precise de mais atenção, um problema mesmo, psicológico ou social? É um terreno bem complexo, né? Porque, olha, por um lado, existe sim um potencial terapêutico. É algo que especialistas reconhecem. Terapêutico como? Bom, as psicólogas Luísa Monteiro e Angelita Traude, por exemplo, elas falam que, claro, sempre com acompanhamento profissional, né? Isso é importante. Sim, fundamental. Mas elas podem ajudar, sim. Pensa, tipo, em processos de luto, perda de um bebê na gestação ou mesmo depois. Nossa, pesado. Ou para lidar com traumas, diminuir a ansiedade, até para desenvolver empatia, o cuidado com o outro. Faz sentido. E tem mais, viu? Já vi relatos de uso com idosos, com Alzheimer, para tentar estimular a memória, emoções. Teve até apresentação em congresso sobre isso. Que interessante. E tem a visão da psicologia junguiana também, que o Carlos São Paulo comenta. O bebê como um arquétipo, sabe? Da criança interior, da esperança, renovação. Entendi. Uma simbologia forte. Exato. E se a gente pensar na teoria do apego, do Bowlby, elas podem funcionar como um objeto transicional. Tipo um apoio emocional em momentos de perda, solidão. Essa parte terapêutica é bem clara. Mas aí vem a pergunta difícil, né? Quando que esse apego, essa relação com a boneca, passa do ponto? Quando vira preocupante? É aí que mora o perigo, né? As mesmas psicólogas, a Luísa e a Angelita, elas dão esse alerta. O sinal vermelho acende quando isso começa a atrapalhar a vida da pessoa. Atrapalhar como? No dia a dia? Isso. Se a pessoa começa a se isolar, sabe? Se ela substitui as relações humanas, os amigos, a família pela boneca. Ou se o comportamento vira algo compulsivo, obsessivo. E um ponto-chave, se a pessoa começa a perder um pouco o contato com a realidade. Tratar a boneca de forma muito, muito real. Essa questão da realidade é central, né? Lembro de ver isso em discussões online. No Reddit, acho. Sim, aparece bastante. Tinha uma crítica forte nesse sentido. Alguém argumentou que no luto, usar a boneca assim pode até prolongar a fase de negação. A pessoa não consegue seguir em frente e processar a perda de verdade. Exatamente. Impede a adaptação, né? Vira uma dependência emocional daquele objeto. E isso deve gerar um estranhamento social enorme, imagino. Ah, com certeza. Gera muito julgamento. Por que será que incomoda tanto ver um adulto cuidando de uma boneca como se fosse filho? Boa pergunta. A Luísa Monteiro acha que isso quebra umas normas culturais nossas, né? Adulto brincando de boneca. Passa uma imagem de fuga da realidade. E parece que tem a ver com gênero também. Vi algo sobre isso. Sim, uma matéria da CNN levantou essa bola, conectando com as expectativas que a sociedade tem sobre o papel da mulher, o instinto maternal. Entendi. E essa tensão toda não fica só no estranhamento, vira conflito de verdade, né? O que as fontes mostram sobre isso. Casos reais. Sim. Tem relatos bem concretos. O portal IG, por exemplo, falou de disputas por guarda da boneca em separações de casal. Guarda da boneca? Sério? Pois é. E tem gente que busca médico para boneca, ocupa assento preferencial em ônibus. E um ponto que pegou pesado, que apareceu em fóruns como o Reddit, O que foi? gente usando fórmula infantil de verdade, leite em pó para bebê, sabe? Para alimentar as bonecas. Isso em épocas que o produto estava em falta no mercado. Nossa, usar a fórmula real, isso mostra a intensidade que pode chegar, né? Que coisa. Mostra demais. E a mídia, como aponta o IJBy, às vezes acaba intensificando essa polarização toda, né? Joga mais lenha na fogueira. Complicado. Mas assim, além do luto, que a gente já falou bastante, que outras razões levam as pessoas a ter essa conexão tão forte? Olha, a Luísa Monteiro levanta a questão da solidão na nossa era digital, sabe? Talvez a boneca ofereça uma conexão emocional que parece mais Segura. controlável, previsível. Uma conexão sem os riscos de uma relação real. Pode ser. E na visão junguiana,
do Carlos São Paulo, pode ser um jeito de expressar partes da nossa psique que não estão bem integradas, sabe? Ou tentar preencher algum vazio existencial. Faz sentido. E nas conversas online, o que mais aparece? Ah, tem de tudo. Para muita gente é só um hobby mesmo. A pessoa admira a arte, o realismo incrível das bonecas. É quase colecionismo. Sim, tem umas que são impressionantes. Muito. Outros curtem o ato de cuidar, sabe? Mas sem o peso, a responsabilidade total de um bebê real. Uma maternidade e paternidade mais leve, digamos assim. Isso. E tem gente que usa como ferramenta para ansiedade, tipo um objeto de grounding para se conectar com o presente, sabe? Ou como alternativa para quem não pode ter filhos ou escolheu não ter. São muitas camadas. Fica claro que não dá para simplificar, né? É um fenômeno com muitas faces. Exatamente. As Reborn ficam nesse lugar, entre arte e hobby, uma ferramenta terapêutica que pode ser válida, sempre lembrando, com acompanhamento e um comportamento que, para muitos, é visto como problemático, inadequado. Principalmente quando a linha da realidade fica borrada. Esse é o ponto central, eu acho, essa tensão, o conforto, o apoio emocional que a boneca pode dar versus os riscos de isolamento, de negação e os conflitos sociais bem reais que podem surgir. E o desafio é diferenciar, né? O que é um hobby saudável ou uma terapia útil do que é um sinal de que a pessoa precisa de ajuda clínica. Olhar para o impacto na vida dela. Perfeito. Avaliar a funcionalidade, o bem-estar. E para a gente fechar, fica a reflexão do Carlos São Paulo, lá do Jotabá. Em vez de julgar ou ridicularizar, talvez o mais sensato seja tentar compreender. Por que tantas pessoas sentem a necessidade de cuidar de algo que nunca chorou? Uma pergunta forte para a gente pensar. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa conversa de hoje.